Livro de Juízes, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dais ouvidos, príncipes, eu mesma, Débora, cantarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os visitantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então até a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças em prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Ameleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Então entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficastes entre os currais que ouviste para ouvirdes a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, porque se deteve junto aos seus navios. Assé se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císara, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhes as fontes, aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado, e os seus pés se encurvou e caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tardem em ouvir o seu carro?
Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam desposos? Ou uma ou duas moças a cada homem? Para Císara, estofo de várias cores de bordado, ou um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Vamos orar novamente? Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por este momento, quando o Senhor nos concede o privilégio de abrirmos a Tua Palavra e aprendermos um pouco mais dela. Abre, Senhor, as nossas mentes, a nossa capacidade de compreensão, para que possamos, meu Pai, entendê-la. Dá-nos sabedoria nesse instante, mas também, Senhor, nos dá a graça de podermos aplicar isso à nossa vida, de tal maneira, meu Pai, que possamos aprender a confiar mais no Senhor e andarmos ainda mais ao seu lado. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Os irmãos já viram como é que a gente comemora vitórias? A maneira de comemorar a vitória é interessante. Seja ela uma vitória no campo político, porque o seu candidato ganhou, seja no campo do futebol, porque o seu time ganhou. A maneira de se comemorar uma vitória é se gabando dela. Já parou para pensar? De que valeria, por exemplo, o seu time ganhar se em Pernambuco não tivesse 3 times disputando o tempo inteiro? Na Paraíba ninguém nem liga quando o time ganha, porque todo mundo torce para o Flamengo mesmo, então ninguém nem se estressa com isso. Aqui não, aqui está todo mundo disputando, e a maneira de comemorar a vitória é se gabando. Você viu como é que foi o gol? Viu a goleada com o tamanho? Viu como é que foi o meu jogador? Olha o time como entrou, o seu foi humilhado. E aí, de alguma forma, fica contando isso, né? Contando a virada, de como funcionou, de como o outro foi humilhado, assim por diante. É assim que se comemora uma vitória. A vitória é sempre comemorada zombando dos inimigos e fazendo uma retrospectiva do evento, contando esse evento de uma maneira diferenciada agora. Contando esse evento de uma maneira onde os detalhes do evento são apresentados. É isso que acontece aqui no capítulo 5 de Juízes. O capítulo 4 foi essa história. A pergunta que a gente faz é: por que repetir a mesma história? Mas a história não está repetida aqui. Pelo contrário, o que nós temos no capítulo 5 é um cântico de vitória. O que nós temos aqui é uma comemoração. O que eles estão fazendo é celebrando a vitória do capítulo 4. No capítulo 4, Israel estava em maus bocados, porque os filisteus se espalharam por tudo quanto é canto, mas Sangar deu algum jeito. No entanto, no texto nos diz que em Canaã se levanta um rei chamado Jabim, e de repente tem um comandante chamado Císara, que é extremamente poderoso, com 900 carros de ferro, e que está dominando a região com tanta força, a ponto que oprimia os filhos de Israel duramente, versículo de número 3. O Senhor levanta então uma mulher chamada Débora, uma profetisa e aí juíza, que julgava Israel, para que ela conclamasse a Baraque, e Baraque assim levantasse o exército e fosse contra Císara, e eles venceram essa batalha ao lado de um rio, lá no versículo de número 12 em diante. Os carros dele atolaram e ao lado do rio Quizon, o Senhor deu a vitória a Israel. Capítulo 5, vamos comemorar, vamos celebrar a vitória do Senhor. E é interessante porque na comemoração que Débora vai promover, diz o texto que essa é uma música produzida por Débora e Baraque. Nessa comemoração, Baraque é pouco falado, vocês podem notar isso. A honra não vai tanto para Baraque, a honra vai para Débora, que juntou todo mundo. A honra vai para Jael, e muito mais para Jael, que matou a Císara no final, do jeito que Deus tinha dito para Baraque que ia fazer. Mas de forma muito interessante, o que eles vão fazer aqui é destacar os pontos corretos em meio a essa batalha. De forma que quando eles destacam algumas coisas aqui, é aquela maneira que a gente falou de
comemorar uma vitória, de celebrar uma vitória, destacar o que foi que aconteceu de especial e quem foi o grande herói nessa história toda. O mais impressionante é que o grande herói nessa história não foi Débora, mesmo que Débora seja louvada aqui. O grande herói não foi Baraque, mesmo que Baraque seja até citado aqui. A grande heroína não foi Jael, que matou Sísara. O grande herói dessa história foi o Senhor, que lutou por Israel. E por isso mesmo o texto vai nos celebrando essa vitória do Senhor. O texto nos conclama a cantar de algumas maneiras ao Senhor. Em especial, versículo de número 2 em diante, o texto nos convida a louvar e a bendizer o Senhor, que vem sempre em nosso socorro e nos acode nos momentos mais difíceis da vida. Vejam o versículo número 2. Versículo número 2 é um conclamar, versículo 2 e 3 é um conclamar ao louvor. Ela está chamando todo mundo ao louvor. Diz assim, versículo 2: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ela está dizendo, desde que vocês se ofereceram para o trabalho, desde o momento em que vocês se colocaram para trabalhar para o Senhor, bendizei ao Senhor. É como que dizendo que antes eles só tinham motivo de tristeza, agora, depois da vitória, só existe momento de bendizer a Deus. O que eles estão fazendo é uma comemoração depois do evento, é uma comemoração depois da batalha. E agora eles estão comemorando porque os povos se uniram, porque as tribos se uniram, e existem príncipes, existem reis no versículo 3, e por isso bendizei ao Senhor. Versículo 3: ouvi, reis das ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Logo de cara ela coloca de forma muito clara quem é que será louvado nesse cântico. O grande vitorioso, quem ganhou realmente, não foram os homens. Quem ganhou não foi Israel, quem ganhou foi Deus. E por isso mesmo, eles vão bendizer sobre Deus, mas também vão louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, salmodiar ao Senhor, porque todo o foco desse cântico é o Senhor. Só que, o versículo número 4 começa a descrever esse Senhor saindo para a batalha. E olha como é impressionante a forma como eles descrevem o Senhor que vai guerrear. Não é um Deus qualquer dos povos de Canaã, não. Versículo de número 4, o texto diz que saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom. Ela aparece, ela mostra Deus como se Deus tivesse saído de um lugar e ido para outro, marchando. É um Deus que está em guerra, um Deus que está em batalha. Aí você pode pensar assim, tudo bem, ele está indo marchando, ele está indo para a guerra. O texto diz que ele vai de Seir, do campo de Edom, ele está indo em direção ao rio Quizon, é isso que ele está fazendo. Mas tem uma coisa interessante que se fala quando o exército marcha. Quando o exército marcha. É tanto que existe até uma expressão para definir o exército, como o treme-terra. Porque quando os soldados pisam no chão, a ideia é fazer com que o chão estremeça. Não consegue muito não, né? Tem que ser um exército bem grande para fazer isso. Tem que ser um exército bem grande para fazer isso. Aqui só temos um único soldado, o Senhor. Ele está marchando sozinho. Mas olha só o que acontece. O texto nos diz que a terra estremeceu. A terra estremeceu. Deus só precisa marchar sozinho para a terra estremecer. E de repente o texto nos diz que enquanto ele marcha, a terra estremece e tudo que existe ao redor começa a ser abalado. Tudo começa a se desmanchar. Porque quando ele pisa no chão, não é só o chão que estremece, até o céu se desmancha. O texto nos diz que os céus começaram a gotejar, as nuvens começaram a chover. Ela olha o evento, porque o que aconteceu na verdade foi uma chuvarada, foi uma grande chuvarada. E nós vimos a semana passada que Baal era o responsável por isso, que Baal era aquele que fazia chover em Canaã. Ok, Deus tem muito poder para tirar o povo do Egito, mas em Canaã, quem mandava era Baal que mandava a chuva, era assim que eles criam, mas aqui não,
quando Deus se levanta e pisa no chão com força, o chão treme e as nuvens escorrem, as nuvens gotejam. O texto nos diz que choveu naquele dia. Não é Deus que comanda as nuvens, foi o Senhor quem derreteu as nuvens naquele dia. Caiu água, e muita água. E o texto então nos diz que enquanto o Senhor caminha em direção à batalha, versículo número 4, a terra treme, os céus gotejam. E aí veja o versículo 5, os montes vacilaram diante do Senhor. Os montes estremecem e começam a arriar enquanto ele anda. Não, meus irmãos, nós não estamos falando de um soldado qualquer. Nós não estamos falando nem de um gigante. Nós estamos falando de alguém que sozinho, quando pisa no chão, a terra inteira treme, o céu se derrete e os montes ficam se balançando. Não é qualquer monte, não. Na verdade, ela está falando do monte de onde o povo deveria sair, porque era lá onde o povo estava escondido. O texto nos diz que eles deveriam sair do monte, da região montanhosa, versículo de número 5, da região montanhosa de Efraim. A região montanhosa de Efraim se abalou, mas de repente ela se lembra de outro lugar que já tinha se abalado com isso. Ela diz assim: e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Ela se lembra de que Deus já fez montes tremer no passado, e agora montes tremem de novo na frente dele. Monte Sinai é praticamente uma cordilheira, é tanto que é difícil discernir qual é o Monte Sinai em meio a um monte de outras montanhas que tem lá. Mas no final das contas, o texto nos diz que tudo aquilo tremeu quando Deus falou com Moisés. Quando Deus estava falando com Moisés, tudo aquilo se abalou. Ela se lembra desse evento e diz: o nosso Deus faz tremer os montes. O nosso Deus faz os montes se abalarem. O nosso Deus, quando caminha em direção à batalha, tudo que está na frente dele fica com medo, porque o nosso Deus é extremamente poderoso. Versículo de número 6, ela vai descrever um pouco, versículos 6 e 7, vai descrever um pouco o que estava acontecendo naquele momento. Deus está se erguendo para ir para a guerra, tudo está se abalando ao redor, mas a situação não era boa. O texto nos diz, versículo 6, nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomavam desvios tortuosos. O que acontecia, na verdade, naquele período, é que quadrilhas de filisteus atacavam por tudo quanto era canto, ficou perigoso viajar, de maneira que as pessoas não conseguiam ir de uma cidade para outra, e quando você tinha que ir de uma cidade para outra, você não podia pegar uma estrada para chegar mais rápido, porque com certeza ia ter assaltante na estrada. Daí então, pegavam desvio, passavam por outros caminhos, para tentar se livrar justamente dos assaltos. E o texto nos diz: e por isso pararam as caravanas. Parar as caravanas significa o comércio quebrou, o comércio parou. Como é que você vai ficar transportando material se você é o tempo todo roubado por esse material? Não é? Ninguém vai ficar transportando material. E no final das contas, ele diz: as caravanas pararam, eles não podiam mais viajar, os viajantes pegavam desvios. Versículo número 7, como não tinha abastecimento, aldeias pequenas que eram muito atacadas, elas também fecharam, e o texto nos diz que se acabou, todo mundo parou de trabalhar, a situação ficou difícil. Então um texto faz assim: até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. E é incrível, porque aqui ela se levanta no meio da confusão ainda de Sangar, lá atrás. Ela já se levanta. E a palavra é bonita, ela diz: ela se levanta como mãe de Israel. Quem é essa mãe aqui? Essa mãe é aquela que corrige, aquela que dá bons conselhos. E é isso que ela vai fazer aqui o tempo inteiro, como uma mãe, corrigir e dar bons conselhos. Veja, por que aconteceu toda essa desgraça com eles? Versículo 8. Lá atrás o texto nos diz que eles fizeram o que era mal. Versículo 1. Tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois que faleceu Eude. O que é que eles fizeram de tão maus? Versículo 8. Escolheram-se deuses novos. E o que é que nós já vimos? Que toda vez que o povo de Deus
escolhe deuses novos, ele se prepara para a desgraça, porque eles escolheram deuses novos. Então a guerra estava às portas. Ela como que está dizendo aqui que no período de Sangar foi só princípio de dores, foi só apontando para a desgraça maior, porque eles tinham escolhido deuses novos, e o que estava para acontecer era algo ainda maior, porque no final das contas havia uma política por parte dos filisteus que se espalhou em toda a região de Israel, que era a política de não permitir que existisse em Israel ferreiros. É por isso que Císara tem 900 carros de ferro e Israel não tem nenhuma lança, não tem. Ela diz assim, olha, no final do texto: e não se via escudo nem lança entre os 40.000 em Israel. Ninguém tinha arma. Havia uma política de desarmamento em Israel por parte dos inimigos de Israel. Não queria que eles se defendessem quando eles fossem atacados. Para isso, matava ferreiro. Simples assim. Se você mata todos os ferreiros, não tem como produzir armas. E foi esse o trabalho que eles fizeram. É tanto que quando Eude, lá no capítulo 3, precisa matar um rei, ele precisa fazer uma espada, porque não tem espada no mercado para vender. Não tem como. Fizeram o estatuto do desarmamento lá. Foi isso que eles fizeram. Não tinha armas, só tinha guerra. E quando se tem guerra, onde só um lado está armado, nem precisa perguntar qual é o lado que vai ganhar. Os filisteus ganharam, e de repente, por causa da idolatria deles, a guerra chegou, e foi fácil para Císara dominar uma região inteira. Mas de repente, versículo 9, o texto chega aqui e diz: meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Olha que a expressão bendizei ao Senhor já apareceu lá atrás, versículo número 2. Ela está relembrando os versículos 2 e 3. Agora sim ela traz, ela dizendo: o que aconteceu é que meu coração se inclinou para conversar com esses comandantes, em especial vai conversar com Baraque. Meu coração se inclinou a levantar um grupo que seja voluntário. A guerra do Senhor é travada por voluntários, e ela precisava de voluntários, e o texto diz que esse povo se ofereceu ao Senhor, e por isso nós bendizemos ao Senhor. Qual é o resultado disso? Versículo 10 e versículo 11. Qual foi o resultado? Vós, os que cavalgais jumentas brancas, jumentas de paz. Eles agora podem cavalgar em jumentas. As caravanas tinham parado, mas agora elas voltam. Vós que assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto, ou seja, proclamem o que aconteceu. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais do rebanho, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. O que é que o Senhor fez? O Senhor libertou o seu povo. O que é que o seu povo faz agora? Proclama os atos do seu povo. É esse ato final agora. Estamos em paz, está tudo bem, tudo se resolveu. Quem fez isso? Bendizei ao Senhor. Porque o Senhor levantou voluntários, o Senhor ergueu comandantes, o Senhor levantou uma profetisa, o Senhor resolveu o problema, o Senhor transformou as estradas ruins e perigosas em estradas onde pode se andar com jumenta agora, as caravanas podem voltar a andar, e por isso nós proclamamos agora, nós aproveitamos as estradas abertas para dizer: o Senhor trouxe paz sobre Israel. Foi o Senhor que trouxe. É incrível isso, meus queridos, porque o tempo todo o texto faz questão de dizer: foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que se ergueu e que de forma poderosa abalou montanhas, foi o Senhor que se ergueu de forma poderosa, fez chover sobre aquela região do rio, foi o Senhor que fez isso. O que é que o povo fez? Pecou. O que o povo fez foi trocar o Senhor por deuses, e por isso a guerra os alcançou. Mas o Senhor providenciou livramento, o Senhor providenciou salvação. É interessante porque ela arrasta montes aqui, montanhas de Efraim, Monte Sinai, mas também foi num monte onde a nossa vitória aconteceu.
foi num monte chamado Caveira, onde nossa vitória também se processou. Nós igualmente trocamos o Senhor por deuses e a guerra nos alcançou. Em meio à opressão, nós estávamos escravos, aprisionados pelo pecado. Nós não tínhamos liberdade e vivíamos em sofrimento. Mas o Senhor também nos providenciou salvação. O Senhor fez tremer o Monte da Caveira, e tremeu de forma tão grandiosa que os túmulos que ficavam na parte de baixo se abriram e mortos ressuscitaram naquela tarde. Nós precisamos lembrar que Cristo se ergueu naquela cruz para que os montes estremecessem e nós também tivéssemos vitória da mesma maneira. É por isso que qual é a nossa obra aqui? É bendizer ao Senhor. É dizer ao Senhor por todos os lugares, entre os distribuidores de água, por todos os lugares andando pelo caminho, por todos os lugares dizendo: o Senhor fez justiça pelo seu povo. Nós bendizemos o Deus que nos salvou, nós glorificamos o Deus que nos salvou, porque no final das contas, o nosso cântico de vitória, a nossa celebração de vitória, é porque o nosso Deus veio em nosso socorro. O nosso Deus nos socorreu em meio ao nosso pecado. Ele abalou o Monte Calvário para que eu e você fôssemos vitoriosos. Mas, em segundo lugar, nessa celebração de vitória, nós cantamos ao Senhor também, porque o Senhor levanta pessoas para fazer a sua obra. Versículo de número 12. O texto começa de uma forma bem interessante. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda. 3 vezes a palavra desperta e ainda tem uma palavra acorda. Vamos se erguer, vamos se erguer. A obra do Senhor, meus irmãos, não é realizada por anjos. O Senhor escolheu o seu povo para realizar a sua obra. O seu povo é irmão. E de repente o clamor aqui é: acorda, acorda, abre os olhos, desperta. O que o povo estava fazendo? O povo estava como que sonolento. E Débora vai ser aquela que vai acordar na frente. Desperta, Débora, levante-se, Baraque, levante e leva presos que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Se levantem, se ergam, façam a obra, Baraque e Débora. É como o Senhor conclamando os seus filhos para o trabalho. É o Senhor levantando a família de manhãzinha para fazer o que tem que ser feito. De pé, todo mundo. Mas olha só que interessante, versículo 13. Não se faz uma obra somente com liderança. A liderança, ela pode apontar o caminho, mas a liderança não faz trabalho nenhum. Liderança aponta a direção onde o trabalho deve ir, a liderança consegue organizar a forma como o trabalho vai ser executado, mas sem pessoas não dá para fazer a obra. Olha só o que acontece, versículo 13 aí. Então, desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. O Senhor levanta a liderança e em seguida levanta um povo para seguir essa liderança e aí então iniciar um processo de libertação, de transformação. Eu quero que você note uma coisa interessante aqui, que tem 2 grupos a partir do versículo 14. Você pode pensar assim: o Senhor está libertando Israel, todo mundo vai se envolver nessa obra, não é? Essa é uma igreja unida, todo mundo vai fazer o trabalho. Não vai não, não vai não. Não é porque o Senhor levanta uma liderança que todo mundo segue essa liderança. O texto nos diz que um grupo seguiu, versículo 14, de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Ameleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Viu gente de Efraim, mas não só isso, seguiu Benjamim com seus povos. Benjamim também veio para ajudar. O texto nos diz que ele seguiu, de Marquim desceram comandantes, de Zebulon, os que levam a vara do comando. Desceram pessoas então de Efraim, desceram pessoas de Benjamim, desceram pessoas de Zebulon.
Mas não só isso, versículo 15, também os príncipes de Issacar foram com Débora, Issacar seguiu a Baraque. Olha que coisa bonita, de repente o Senhor conclama uma guerra, o Senhor conclama para que aconteça uma guerra e a vitória aconteça. O Senhor mesmo está se levantando, mas Ele quer fazer o trabalho por meio do seu povo. É interessante porque no final das contas, o trabalho é todo dele, o povo só faz juntar os restos. É o Senhor que faz chover, é o Senhor que atola os cavalos, mas alguém tem que matar o povo, né? Então, vai o pessoal lá, as tribos. Se levanta a tribo de Efraim, a tribo de Benjamim, a tribo de Zebulon e a tribo de Issacar. Que bênção, todo Israel se levantou. Não. Versículo 15, eu quero que você note uma coisa interessante aí. Na verdade, papel e tinta naquela época era caro. Então, não se gastava papel e tinta tão fácil. Aí quando você pega um texto repetido, você pensa assim, pronto, é raro. É raro porque está repetido. Mas se eles erraram, quem copiou errou de novo? E depois erraram de novo? Não. O que aconteceu aqui, versículo de número 15? Entre as facções de Rúben, o que aconteceu? Houve grande discussão. E olha como é que termina o versículo 16. Entre as facções de Rúben, houve grande discussão. Isso aqui é quase digno de riso. Todo mundo se levantando para a guerra, todo mundo disposto para o trabalho. Pelo menos 4 tribos aqui juntando soldado, fazendo o que pode para arranjar alguma arma. Todo mundo se organizando para ir para a batalha. E o que é que Rúben está fazendo? Discutindo, conversando, debatendo. É isso que Rúben está fazendo. A tribo de Rúben está falando, discutindo sobre quais são os prós e os contras de entrar numa batalha agora. Está todo mundo lá conversando. Enquanto eles conversam, o texto nos diz, versículo número 16, que eles dão uma acalmada na vida. O texto diz assim: por que ficastes entre os currais para ouvires a flauta? Isso aqui é um contraste enorme, porque ele contrasta lugares e contrasta condições. Por que ele contrasta? O povo estava indo para um campo de batalha, Rúben estava indo para um curral de ovelhas. Quais são os instrumentos que se usam num campo de batalha para convocar soldados? Qual é a música que se escuta? Música de trombetas. As trombetas eram os comandos de guerra. Mas o que é que Rúben decidiu fazer quando ele está conversando lá, batendo papo? Eles decidiram ouvir som de flauta, que era geralmente os pastores, para não ficarem entediados enquanto cuidavam das ovelhas, tocavam alguma coisa. Lembra Davi? Davi tocava a harpa. A maioria dos pastores tocavam a flauta, parecida com um pífano. Era isso que eles faziam. Tocavam flauta. E ele chega agora e diz: o que foi que Rúben fez? Rubens, ao invés de ir para um campo de batalha, Rubens prefere ficar do lado das suas ovelhas. Ao invés de ouvir o som de uma trombeta no campo de batalha, o que é que Rúben prefere? Música de flauta ao lado de ovelhas. Eles preferem calmaria. É por isso que o texto diz 2 vezes: Rúben só sabe falar. O muito falar, meus irmãos, é pretexto para o pouco fazer. A gente tem um ditado nos presbitérios: quando você não quer resolver uma questão, você monta uma comissão. Quando você não quer resolver, monte uma comissão. A comissão vai passar 1 ano conversando, discutindo. Depois de 1 ano, não chega uma resolução. O muito falar é pretexto para o pouco fazer. Foi isso que Rúben fez. Conversa muito, mas no final das contas, ficou ouvindo flauta ao lado de ovelhas e não trombeta ao lado de guerreiros. E Gileade? Gileade mora do outro lado do rio. E para que se preocupar com isso? Por que ele deveria se preocupar? Ele fica da além do Jordão. Não tem para que ir para a guerra. Não diz respeito a mim. Estou nem aí. Do lado de cá do Jordão, está tudo bem. Do lado de lá, vocês que se virem.
Não estou preocupado com isso. E Dan? Dan está lá perto do mar. Está muito mais preocupado com seus negócios. Está muito mais preocupado com ganhar dinheiro. Ele tem que fazer. Se for ficar arranjando confusão, briga por todo canto, não é? Vamos ganhar dinheiro, vamos cuidar dos navios, vamos conseguir comida. Alguém precisa trabalhar nesse negócio. E a Sé, mesma coisa, lá perto do mar. O texto diz interessante: repousou nas suas baías, só olhando o mar. O circo pegando fogo lá no centro de Israel. Débora e Baraque enfrentando um exército imenso. E o que é que a Sé está fazendo? Olhando o mar. Olhando o mar. Queridos, enquanto a batalha do reino de Deus está sendo travada, enquanto o Senhor levanta liderança para fazer o seu trabalho, enquanto alguns homens se erguem e se propõem a fazer o trabalho do Senhor, tem gente que só quer conversar, só quer falar, só quer discutir sobre o trabalho. Essas pessoas são muito boas em fazer o trabalho. Elas sabem exatamente quais são as falhas do trabalho. Elas conseguem dizer exatamente quais são os defeitos da liderança e como o trabalho deveria ser bem feito. É uma palestra atrás da outra, é um congresso atrás do outro. Eles continuam rodeados de flautas em meio aos seus rebanhos, discutindo sobre como seria interessante se todos fizessem a obra. Congressos de evangelismo, onde ninguém sai para evangelizar. Congressos de teologia, onde ninguém consegue aplicar a teologia. Congressos bíblicos, onde todo mundo fala sobre Bíblia, mas ninguém consegue realmente acreditar na Bíblia. Fala-se muito, mas no final está todo mundo sentado ouvindo flauta. Ninguém quer ouvir barulho de corneta, ninguém quer ouvir barulho de trombeta. O que é que se quer? Tranquilidade, calmaria, só vida boa. Está tão bom aqui, vamos montar uma tenda para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Vamos melhorar os bancos da igreja, porque está dando muito trabalho da gente ficar por aqui, não é? Calmaria, mas não só isso, meus irmãos, indiferença. Simplesmente pensar, mas a gente está bem, está tudo tranquilo, a coisa está muito boa, não tem problema, a gente não está passando por um problema na igreja, então está maravilhoso, está benção, vamos festejar, vamos ficar felizes aqui, está tudo muito bom. Ou então, estou muito ocupado, não vou entrar nessa empreitada porque eu tenho muita coisa para fazer. Ok, você não tem nada para fazer, está aposentado, está viúvo, é pastor, vai-se embora fazer o trabalho. Eu não, eu tenho que botar comida na mesa, eu tenho que fazer minha vida, eu tenho que me virar, eu não tenho tempo para fazer a obra do Senhor. Foi isso que essas pessoas fizeram. Foi isso que elas fizeram. Falaram muito, descansaram muito, trabalharam muito e foram muito indiferentes diante da necessidade da batalha, diante da necessidade da obra do Senhor. O que acontece com pessoas que são indiferentes na batalha do Senhor? Elas são esquecidas? Não, elas não são esquecidas. Deus não esquece quem deixa de trabalhar, ou nas palavras do texto, quem não se voluntaria para o trabalho. Deus não esquece, pelo contrário, Deus registra para a própria vergonha deles. Deus podia não ter dito nada. Quem se levantou? Quem se levantou foi Efraim, Benjamim, Zebulon e Issacar. Foram eles que se levantaram. Beleza, deixa aí. Não, o Senhor fez questão de dizer que Ruben, Gileade, Dan e Assé nem ligaram para a batalha. Ele fez questão de dizer que eles tinham outras preocupações, que eles eram indiferentes para com o sofrimento dos seus irmãos, que eles estavam muito mais interessados nos negócios deles. Deus fez questão de envergonhar essas tribos. Fico trabalhando tanto para o Senhor, e o que é que eu faço? Diz, o Senhor elogia. Versículo de número 18. Versículo 18 é assim: Zebulon é povo que expôs sua vida à morte. É como que dizendo, pense num povo corajoso. Isso aqui é elogio.
eles se propuseram a morrer. Eles estão dispostos ao trabalho mesmo. Isso aqui é um elogio. Aqueles lá de cima, folgados, frouxos, esses aqui morrem. E não só Zebulon, Naftali também, nas alturas do campo, homens que se dispuseram a morrer pelo trabalho do Senhor. Ele está dizendo: o Senhor destaca os seus valentes também. Mas no final das contas, os reis de Canaã se levantaram, pelejaram junto às águas de Megido. Aí o versículo 19 chega e diz: porém, não levaram nenhum despojo. Significa, naquele dia eles não ganharam nada. Naquele dia eles perderam. Você pode pensar, claro, com Zebulon e Naftali guerreando desse jeito, disposto a morrer, com 4 tribos poderosas, Efraim, Benjamim, Zebulon, Isacar, se eles estão tão fortes assim, meu, é lógico que eles vão perder. Não foram eles que ganharam. O Senhor só queria voluntários. O Senhor só queria voluntários. Quem ia guerrear? O Senhor ia guerrear. Desde os céus pelejaram as estrelas. Contra Císara, desde a sua órbita o fizeram. De repente o texto para aqui dizer: Deus tinha outro plano para o exército. Deus queria voluntários corajosos, dispostos a morrer no trabalho. Mas no final das contas, de quem é o trabalho? É todo dele. Ele derrubou a estrela do céu, o texto diz aqui. O texto diz aqui que o rio foi transformado num guerreiro. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Um rio é usado como guerreiro aqui. E o texto diz: avante, ó minha alma, firme, o Senhor luta pelo seu povo. Não tem tanta gente assim. Foram só 10.000 homens. A maioria ficou em casa sem nada para fazer. Aí a gente pensa assim: a gente vai fazer um trabalho na igreja, tem 60 pessoas na igreja, a gente propõe um trabalho, vem 5. Não tem como fazer um trabalho com 5. Você só se esqueceu de um detalhe: o Senhor só precisa de 5 para fazer o trabalho. O resto perdeu o privilégio de participar do trabalho e ganhou a desonra de não participar da grande guerra, porque quem guerreia, quem luta, quem trabalha, no final das contas é o Senhor. E o Senhor que se ergue atola soldados no chão, atola carros no chão. É o Senhor quem trabalha. Vocês acham que a gente precisa de 1 milhão de pastores no Brasil pregando? A gente só precisa de uns 10 realmente fiéis. Nós só precisamos de alguns homens realmente dispostos nas mãos do Senhor, e o Senhor fará a sua obra. Então pastor, está tranquilo. Então se o trabalho vai ser feito e com pouca gente está resolvido, eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo. Não, aí você escuta Jesus falando no versículo de número 23. Versículo 23 é o anjo do Senhor falando. É o próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento falando. E ele não chega para dar parabéns para os vitoriosos, porque quem ganhou foi Deus. Quem ganhou foi ele. Ele chega para conversar com quem não foi. Tinha uma cidadezinha, provavelmente ficava do lado do rio Quizon, bem perto da região. Uma cidadezinha chamada Meroz. E o anjo do Senhor chega e diz: amaldiçoai Meroz. Bendizei ao Senhor que guerreia por nós, versículo 9. Bendizei ao Senhor que guerreia por nós, versículo 2. Amaldiçoai Meroz. Amaldiçoai Meroz, diz o Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores. Por quê? Porque não vieram em socorro de quem? Do Senhor. Mas Deus precisava de socorro? Não, meu filho, você não entendeu de quem é a obra, de quem é o trabalho, de quem é a guerra. É do Senhor.
E o que é que essa cidade não fez? Ela viu o trabalho do Senhor sendo executado com muito sofrimento. 10.000 homens contra 900 cavalos de ferro. Tinha gente disposta a morrer aqui. O pessoal estava muito disposto. E Meróis assistiu, olhou, viu o trabalho, não fez nada, não reclamou, não xingou, não fez nada ela não fez nada de mal, mas ela também não fez nada de bem. Ela tinha condições de atender? Tinha. Tinha condições de entrar na guerra? Tinha. E o Senhor para, diante de todas aquelas tribos desmanteladas, olha para uma única cidade e diz: você estava perto, do lado da batalha. Você não se levantou para me ajudar na batalha, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro dos seus heróis. Ele chega agora e disse: amaldiçoem a cidade. Nós nem sabemos onde é essa cidade, nós não sabemos quem morou nessa cidade. E aí quando chegam os comentaristas, fazem: está vendo? É uma imprecisão geográfica, porque de repente o texto diz que existia uma cidade ali, mas ninguém nem viu falar dessa cidade. Meu filho, você não entendeu o que é que o anjo do Senhor mandou fazer com a cidade? Amaldiçoar. Você acha que ia sobrar alguma coisa dessa cidade depois de Deus a amaldiçoar? Você acha que ia sobrar alguma coisa de resquício arqueológico depois de Deus a amaldiçoar? Queridos, a obra é do Senhor, a guerra é do Senhor, mas o Senhor conta conosco para fazermos a obra. Ele está disposto a fazer o trabalho por nós, mas nós precisamos nos dispor a realizar o trabalho. Foi isso que Cristo fez. Os irmãos acham que Cristo estava numa situação ruim lá no céu, comandando todas as coisas. Que vai todo mundo para o inferno, não estou nem ligando para eles. Mas não, ele se voluntariou, ele veio por vontade própria, diz a Bíblia. Ele se apresentou como guerreiro do Senhor para fazer o trabalho, e ele depois chama todos nós para nos tornarmos voluntários nessa obra. Não, mas a gente precisa de muita gente, a gente tem que fazer um treme-terra aqui em Afogados para fazer alguma coisa. Você esqueceu que quem faz tremer a terra é o Senhor, não é o seu povo. A obra é do Senhor, e é um privilégio se encontrar no meio desse trabalho. É um privilégio ser colocado como membro desse trabalho. Cristo se voluntariou para a nossa salvação, mas a gente acha que a gente deve ficar olhando, porque a gente tem muita coisa para fazer. Deixa o pessoal desocupado da igreja fazer esse negócio. Deixa o pessoal desocupado da igreja fazer o trabalho. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não tenho tempo para trabalhar para o Senhor, não. Eu financio, pronto, já é alguma coisa. Ou eu fico na minha. Eu não digo que estão fazendo certo, nem digo que estão fazendo errado. Tudo bem, deixa eles lá, não é? E aí o Senhor vem e amaldiçoa. Queridos, nós não podemos ficar gastando saliva e só falando. Nós não podemos ficar indiferentes à necessidade do campo. Nós não podemos cuidar dos nossos negócios enquanto o campo do Senhor nos convoca para o trabalho. Ele nos ensinou: orai ao Senhor da seara, rogai ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores. E quando a gente ora dizendo: Senhor, mande trabalhadores, o que é que o Senhor olha para nós e diz: você é voluntário? Você é voluntário? A quem enviarei? Quem há de ir por nós, disse o Senhor. O que é que Isaías diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor espera fazer o trabalho por meio de gente fraca feito nós, mas que esteja disposto a morrer, como Cristo morreu, que esteja disposto a dar sua vida para a obra do Senhor. Mas no final das contas, é o Senhor quem peleja do céu pelo seu povo. Versículo número 24, nos fala um último estágio dessa celebração de vitória. Jael, bendita seja Jael sobre todas as mulheres, bendito seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Chega agora e tem uma dona de casa no pedaço. Mas tem que ter qualificação. Tem, ela é dona de casa. Ela, o que é que ela sabe fazer? Naquele momento só sabia fazer duas coisas. Primeiro, comida. Ela sabia fazer muita comida. Segundo lugar,
armar uma tenda. Ela sabia armar uma tenda. E o que é que ela faz? Ela serve comida. Versículo de número 25. O texto nos diz: ele pediu água para ela e ela deu leite. Ela deu uma taça bonita de príncipes e ofereceu um leite gordo para ele. Acaba cansado, 10 quilômetros de carreira, correndo com medo, queria só um copo d'água, ainda arranjou um copão de leite bem gordo. Ah, meu amigo, leite quente, tira e queda. O que é que ela sabe fazer? Servir comida. Até que serve alguém servir comida? Serve para relaxar um comandante que está estressado, está muito cansado. Ela só sabe fazer uma tenda. Ela pegou uma estaca, versículo 29, e um maço dos trabalhadores na mão direita. Só isso que ela pegou. Era isso que ela fazia. Pregava estacas no chão. E aqui tem uma coisa interessante que acontece. Quando a gente está no meio contando uma vitória, a gente geralmente conta a vitória em câmera lenta, não é? A gente vai contando bem devagarinho, que é para degustar o que aconteceu. Para mim, eu olho para o jogo de futebol, vejo o cara, puxou para a direita, puxou para a esquerda, chutou, é gol. Não, foi gol. Aí vem um camarada torcedor desesperado: rapaz, você viu, ele puxou com a perna direita para o lado direito, o cara veio, ele passou por entre as pernas do cara, rodeou pelo lado esquerdo, foi lá, driblou mais do outro, chutou, foi lá no canto, no ângulo, enquanto o goleiro, ele fica descrevendo bem devagarinho. Sabe o que Débora faz aqui? O momento especial foi a estaca. Então o que a gente faz? Vamos contar devagar? Olha aqui. Ele pediu água, ela deu leite, um copo bonito, leite gorduroso, pegou a estaca, pegou a marreta na outra mão, mão direita. Aí vem devagar. Deu o golpe. Depois, rachou a cabeça dele. Depois, furou. Depois, atravessou a cabeça dele. Depois, nos pés dela ele se encurvou. E depois, caiu. Depois, ficou estirado. Depois, aos pés dela se encurvou e caiu. Está contando de novo. Mas é para fazer devagarinho mesmo. Onde se encurvou, caiu, morto. Ela repete as palavras, só para você lembrar. Deixa eu mostrar como foi em câmera lenta. Porque não vale só saber que foi gol. A gente tem que ver em câmera lenta e, se possível, com várias câmeras. É isso que ela está fazendo aqui. Deixa eu passar tudo em câmera lenta com closes. Várias câmeras. Se for possível, até colocar uma projeçãozinha e mostrar a velocidade da bola. É isso que ela está fazendo. Vamos contar devagar essa história. Porque teve uma mulher, uma dona de casa, que não tinha nenhuma habilidade especial, mas foi a grande vitoriosa dessa história toda. E a gente precisa contar a história dela devagar, porque o que ela fez foi especial. Ela guerreou naquele dia. E o que é que ela fez? Ela usou o que tinha nas mãos. E quando ela se dispôs a ser usada pelo Senhor, tudo fez diferença. Mas tem um outro detalhe aqui, versículo 28. Tem outra mulher. Tem uma bem-aventurada no versículo 24. Mas tem uma mulher má no versículo 28. A mãe de Císara. O texto diz que a mãe de Císara, naquele dia, passou por um perrengue. Porque deu 1h e nada do cabo voltar. 900 cavalos é para resolver esse negócio ligeiro. Deu 3h, ele não voltou, ficou tardezinha. E quando o filho não volta para casa, como é que a mãe fica? Não tinha celular, ela começou a ficar aperreada. O texto diz que ela ficou lá na janela, pela grade, olhando, disse: cadê os carros? O exército não voltou ainda? Eu não vi nem o carro. E o carro do meu menino? Não voltou ainda? Por que está demorando eu ouvir os passos dos cavalos chegando? Está demorando. O que está acontecendo? Aí vem as moças que trabalhavam com ela lá. Ela também pensou assim: não, elas eram sábias, vamos dar uma resposta para ela. Qual é a resposta? Deve estar ocupado festejando. Ela compactua com a maldade do filho. Pode prestar atenção. O que é que ele deve estar fazendo?
Ele está repartindo os despojos, ou seja, ganharam e está dando trabalho de repartir o que tem. Tem muita coisa para entregar para todo mundo, então eles estão tendo trabalho ali. Na certa, versículo número 30, pegaram 1 ou 2 moças para cada soldado, estão se divertindo a noite todinha, estuprando essas moças. Essa mulher não está nem ligando se tem mulheres sendo estupradas, ela não está nem ligando. Ela está dizendo, eles devem estar se divertindo com essas moças lá. Na certa, ele está escolhendo roupa, porque ele ganhou e está escolhendo umas roupas melhores para ele, para trazer. Quem sabe, roupas com cores bonitas, com bordados. Ou quem sabe também, que é versículo 30, ele está até escolhendo uma coisa para mim. É isso que diz o texto diz assim, 1 ou 2 estovos bordados para o pescoço da rainha. Na nova versão internacional está lá, 1 ou outro estofo bordado para o meu pescoço. Ela está pensando assim, vai trazer alguma coisa para mim. Vai trazer alguma coisa para mim. Na certa vai trazer. Veja uma mulher má, mas que naquele dia não teve um filho de volta. O que ela ia ter na porta dela era um exército para terminar de resolver o problema. Olha que contraste entre uma mulher santa e uma mulher má. Uma mulher má está preocupada consigo, não está nem aí para a vida dos outros. Uma mulher má está preocupada com os seus, não está preocupada com mais ninguém. Uma mulher santa não tem nada a ver com a história, mas ela se envolve no problema para abençoar os outros, mesmo que ela esteja em situação perigosa. Em Lucas capítulo 1, versículo 42, nos diz que teve uma moça assim. E aquela moça lá ouviu de um anjo uma notícia terrível. Jovenzinha, saindo da adolescência, 15, 16 anos, escutou dizendo, você vai ficar grávida, mesmo não sendo casada. Ela chega e diz, como é que um negócio desse acontece? Ele diz, o Espírito Santo vai te tomar e vai fazer com que você gere uma criança. Essa criança será diferenciada, será especial. Ela será a salvação de Israel. Sua vida vai ser uma bagunça a partir de hoje, mas Israel será salvo. O que é que você tem que fazer? Ela diz, eis aqui a sua serva, eis aqui a sua serva, faça comigo o que lhe aprouver. E então, o texto diz assim, ouvindo a saudação de Maria, a criança que estava no ventre de Isabel se estremeceu. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e disse, exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres. Porque você é bendita, porque você traz em seu ventre alguém que é bendito. Bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Jael foi aquela que gerou a vitória, por isso ela é bendita entre as mulheres. Maria é a mãe do vitorioso, por isso que ela é bendita entre as mulheres. Mas quem é o vitorioso nessa história? Versículo 31, nós temos uma oração final. E aí vem, assim, ó Senhor, pereçam os teus inimigos. Não os inimigos de Israel, os inimigos do Senhor. Porém os que te amam, brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. Em Isaías capítulo 9, o texto nos diz, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam em região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O Senhor diz, virá luz. E quando nós chegamos lá em Lucas, também no capítulo 1,
pertinho do lugar onde a gente leu, versículo de número 78, versículo 76, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, do redimir dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E no capítulo 4, versículo 16 em diante diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, e lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele, e então passou a Jesus dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Nasceu o libertador, a luz dos gentios, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes para podermos glorificar ao Senhor quando nós tivermos vitória. Jael foi bem-aventurada entre as mulheres, porque providenciou a vitória, foi ela que trouxe a vitória. Maria foi bem-aventurada entre as mulheres, porque gerou o vitorioso. Mas quando ela ora pela luz que brilha, pelo sol que brilha no resplandecer, é Cristo que é a nossa luz, que é o nosso sol, é Cristo que brilha em nós. Nós temos motivos para a vitória, nós podemos cantar a vitória. Nós podemos cantar a vitória do Senhor em vários aspectos. Nós podemos cantar a vitória do Senhor, porque o Senhor é quem veio o nosso socorro, Ele é a nossa salvação, foi Ele que nos salvou. Nós podemos cantar a vitória do Senhor, porque o Senhor guerreia e nos chama como voluntários para trabalhar nessa obra e nos dar o crédito por um trabalho que Ele fez. Nós podemos louvar ao Senhor, porque o Senhor é vitorioso e em cada detalhe Ele se apresenta vitorioso a cada um de nós. A quem nós somos desafiados? Aprender a louvar ao Senhor pela vitória da salvação adquirida na cruz do Calvário. Ele fez mais um monte tremer, mas naquele dia Ele nos conseguiu da sua vitória. Ele não nos envergonhará, Ele nos conclama ao trabalho, e por isso nós trabalhamos para o Senhor. E aí o desafio: não fica resolvendo as coisas da sua vida, só batendo papo e conversando, discutindo sobre os temas, não fica preguiçoso, querendo só ouvir flauta quando deveria estar ouvindo uma trombeta. Empenhe-se no trabalho do Senhor, porque quem não se empenha no trabalho do Senhor não recebe o galardão de um guerreiro também. E louve ao Senhor, porque Cristo providenciou a nossa salvação na cruz do Calvário. Ele é a nossa luz. O Senhor guerreou por nós. Nós cantamos não a nossa vitória, nós cantamos a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.